E até voltando mais no tempo, a escravidão é um problema muito mais antigo do que se a gente for pegar somente século XVIII e XIX. O Império Romano ele foi feito à base de mão de obra escrava. Então, os romanos escravizaram meio mundo, grego escravizava outros povos gregos, os persas também pegou o grego para escravizar e vice-versa. O pessoal do norte da África escravizava o europeu também. E depois, mais recentemente, teve a questão da escravidão do pessoal trazido da África. E, inclusive, nos Estados Unidos, eu vejo uma sociedade, e eu vi isso na prática, mais dividida do que a nossa por esse ponto. E eu acho até interessante eles terem conseguido manter essa estabilidade durante muito tempo. Porque eu fiz um intercâmbio lá, quando eu era militar. Eu fui para a Academia Militar de West Point, que os primeiros de turma vão para lá, passam 2 meses. E aí, no Exército Brasileiro, tem o mito do americano bundão, né? O pessoal fala assim, não, americano é tudo bundão. Os caras só têm tecnologia. E eu vi que não. Eu vi na prática que eles têm muita tecnologia, muitos recursos, são muito bons de planejamento, parte logística, mas tinha uns caras lá fora de série também. E quando a gente estava lá... Como todo lugar, né? Como todo lugar, sim. É Que porque ano você esteve lá? eu fui lá, era 2009. 2009. Isso. E o que acontecia também, pra gente ter esse mito do americano bundão, é que os Estados Unidos, quando eles abrem intercâmbio, é pro mundo todo. E aí os primeiros de turma escolhem para onde vão. Então a gente, os primeiros do Brasil, querem ir para lá. O primeiro dos Estados Unidos não quer vir para o Brasil. O cara quer ir para a Alemanha, o cara quer ir para o Japão. Aí quem vem para o Brasil são os últimos. E desses últimos, quando vem para cá, o cara pode ir para a PUC, o cara pode ir para o ITA, para o IME, né, Institutos Militares de Engenharia. Claro, e aí tem a AMAN. Sim. E a AMAN tem uma fama muito ruim que ele fala, você vai ralar muito, porque os caras eles são muito broncos e não têm tecnologia. Então quem vem pra AMAN é o cara que tá obrigado a vir. Então nunca é o melhor do que eles têm para nos oferecer. Então a gente ficava, né, olhava aquela evidência, achava que era o todo e tinha esse mito. Mas o ponto é que a gente era liberado para sair. Eu fui para Nova York várias vezes e eu ia numa boate muito bacana lá. Eu ia toda sexta-feira. E era muito bom, era muito bom. Era um lugar bem cosmopolita, assim. Era uma época triste da minha vida, na verdade. No final das contas, muito vazia, Bololinho. Mas tinha isso. Vou nem comentar. Mas o interessante era isso. Teve um dia que a gente foi liberado um dia antes. Eu fui na quinta, naquela boate. E na quinta, era um dia que, quando eu cheguei lá, eu e um amigo meu, as únicas pessoas brancas que estavam lá. Então, era um dia... Não tinha nenhuma proibição de, só pode vir quem é negro ou não entra branco. Mas a gente, na hora que entrou, eu branco e ele louro de olho azul, a gente foi muito hostilizado lá dentro. Então, vi, cara, como é que pode? Na sexta-feira aqui, a gente do mundo todo. Na quinta-feira, a gente entrou, a gente ficou pouco tempo. Porque eu falei, daqui a pouco vão bater na gente, vão arranjar briga. O pessoal trombava na gente. Ficava olhando pra gente feio. Eu falei, como é que pode? Era o mesmo ambiente e agora, simplesmente porque na quinta é um dia que o pessoal fala, não, quinta-feira é o nosso dia e se alguém vier de fora que não for do nosso clube, vai ser hostilizado. Eu falei, nossa, eu não tinha noção de que era assim. E hoje isso aparece bastante nos Estados Unidos. A gente, acompanhando o noticiário internacional, a gente vê que tem muito mais divisão política e social lá do que aqui no Brasil, por exemplo. Na minha visão. Vocês concordam com isso? Eu acho que o país trata dos seus... Os Estados Unidos tratam dos seus problemas de maneira muito aberta. Extremamente aberta. O que me parece algo positivo, né? Mas, por outro lado, a questão racial, por exemplo, é uma questão muito, muito complicada nos Estados Unidos. Eu fiz parte do meu ensino médio nos Estados Unidos e minha pós-graduação. O ensino médio no Midwest, em Ohio, e minha pós-graduação em Massachusetts. E é um país extremamente dividido, e eu lembro disso. Nós tínhamos no internato onde eu estudei alguns alunos negros que não moravam dentro do colégio, mas que vinham da região. E quando eu, às vezes, né, passava o final de semana visitando eles, assim, em Ohio, por exemplo, essas pessoas viviam em subúrbios onde só viviam pessoas negras. Ou seja, havia uma separação até hoje que é muito grande. Agora, eu não quero relativizar isso de forma alguma. Eu só quero dizer, nós sabemos muito sobre o problema do racismo americano porque é um país cuja cultura é muito visível, é um país aberto. Ninguém esconde aquilo. Enquanto o racismo, infelizmente, continua sendo um problema global e é um grande problema, por exemplo, na China. Exatamente. Onde é pouquíssimo falado. Então, nossa primeira... Por quê? Porque... A minoria uigur, por exemplo? Não só isso, mas, por exemplo, o dia a dia de intercambistas africanos, negros, que vão para a China é realmente complicado. Assim, tem muitos problemas nesse sentido. Tem um discurso
extremamente violento nas redes sociais, na China, na Rússia também. Ou seja, infelizmente não há nenhum país não racista livre disso. Mas eu não sei até que ponto a situação nos Estados Unidos é pior do que em todos os outros países. Diferentemente de outros países, existe, por exemplo, uma elite financeira negra, né? Que não é só jogador de futebol, de basquete, etc. Mas, então, assim, eu acho que a forma como os Estados Unidos encaram esses problemas é de forma muito aberta. Uhum. E aí tem filme, livro, muitas críticas nas universidades, etc. Não tem essa coisa, quando eu viajar não vou falar mal do meu país, né? Que, assim, tem essa abertura. E, claro, é um país que não só nesse sentido, mas é muito desigual. E a divisão talvez mais profunda que eu vejo hoje é a divisão entre a população urbana e a população rural, que realmente parece assim uma divisão, uma polarização, um ódio mútuo entre esses dois grupos que é muito maior do que entre bolsonarista e petista. Eu brinco assim, a gente acha que aqui está ruim, então a gente não está prestando atenção que lá é uma coisa assim, não é... Aqui, por exemplo, ainda tem eleitor de esquerda e direita que moram na mesma rua. Nos Estados Unidos, eu consigo com bastante previsão prever como vota uma pessoa a partir do CEP, de onde a pessoa mora. Uhum. Então, todos os meus amigos do ensino médio nos Estados Unidos, todos, 100%, votaram no Trump. Não há nenhuma exceção, todos têm arma e muitos deles agora têm filho e quando eu vou lá, os filhos de 5, 6 anos me mostram as armas que eles têm, etc. Agora, todos os meus amigos da pós-graduação, que é perto de Boston, votaram no Biden e falam muito mal da população rural. Isso é muito preocupante. Eu acho que pode haver aí não chega talvez a ser uma guerra civil, mas os Estados Unidos podem se tornar um país ingovernável em função dessa divisão que acho que é muito, muito maior do que aqui no Brasil. Eu não me preocupo, de certa forma, por incrível que pareça, eu me preocupo mais com a viabilidade de longo prazo dos Estados Unidos como sistema unidade política do que com o Brasil. Porque no Brasil, assim, por exemplo, o Nordeste hoje vota predominantemente no PT, mas isso é uma coisa recente. O Lula, quando ganhou em 2002, perdeu o Nordeste. Então, essas coisas... Muda, né? É mutável. Nos Estados Unidos, não. Então, esses países rurais tem um conservadorismo que ele tem uma visão de mundo que é totalmente diferente da visão de mundo do cara que... De Nova York. De Nova York, Chicago. Né? Então, isso eu acho que é algo que é um desafio maior nos Estados Unidos do que aqui no país. Eu concordo com a ideia de que realmente eles são muito mais abertos para discutir os problemas deles. E eu acho que tem um outro ponto que não só que eles são abertos, mas eles têm consciência. Aqui no Brasil não é só uma questão de não vamos falar do assunto. Não está muito claro a importância, a gravidade, a seriedade, a profundidade que esses assuntos, por exemplo, raciais no Brasil dividem a nossa sociedade. Os problemas que nós temos no Brasil de divisão, eles não são tão óbvios ainda. Está meio escondido, é uma coisa meio mascarada. Então, tem o problema de ser aberto. O problema não, eu acho que é positivo. E concordo com você também, quando a gente compara com os outros países, é muito pior. E não é só pior porque eles não falam. É pior porque o assunto não está maduro. Não está explícito, não está falado. Não é porque eu não quis falar e eu escondi. Não, porque eu não me toquei que aquilo está acontecendo. Então, é como se essa sociedade estivesse um passo atrás ainda de começar a lidar com um problema que um dia vão ter que lidar. E não sei como vão fazer. Agora, assim, para talvez para deixar ainda mais consistente muito do que você falou, e eu concordo, eu acho que, assim, se eu pudesse fazer uma síntese, eu diria que o único risco que os Estados Unidos corre de verdade como potência, como império ou como grande hegemonia no mundo é uma ruptura interna. O problema só pode vir de dentro e está dentro dessas linhas do que o Oliver colocou. Tem gente falando, sim, em guerra civil, se fala muito nisso. Nós tivemos um episódio em 2015, quando o exército americano fez um exercício no Texas, militar,
E aí começaram a surgir as teorias da conspiração. E o governador do Texas botou a Guarda Nacional do Texas para monitorar os 1.200 soldados americanos que estavam fazendo o exercício militar lá. Porque eles falaram que aquilo ali era uma preparação para uma invasão chinesa ou era uma tomada da federação do governo central pelo Texas. Qual que era o ano? 2015, antes do Trump ganhar. E ali já mostra essa ruptura que o Oliver trouxe. E eu vou além, né? É claro que talvez uma das melhores maneiras da gente identificar ou exemplificar essa ruptura é a divisão entre a área urbana e a rural. Mas eu acho que essa divisão, ela transcende só essas linhas e ela está muito mais numa ruptura política, ideológica, polarizada, que ela se apresenta dentro das faculdades, ela se apresenta na questão do campo com as cidades, ela se apresenta entre democrata e republicano, ela se apresenta nos negócios, ela se apresenta em tudo. Então a sociedade americana levou a situação da polarização política para absolutamente tudo que você pode imaginar. Isso é muito perigoso, muito sério. Tem gente escrevendo, a Barbara Walter tem um livro que é How Civil Wars Start, e que fala muito dessa possibilidade. Eu acho que aí mora o perigo para os Estados Unidos de verdade. Se realmente se os americanos não conseguirem achar uma maneira de viver em conjunto, unificados, e aí eu trago como maior fator para isso as redes sociais, principalmente a partir de 2013. E assim, quando as redes sociais elas incluem o compartilhar e o like e criam algoritmos onde ele privilegia a viralização, e o que viraliza mais é aquilo que mexe com a raiva, com a ira, aí nós temos um problema muito grave e os Estados Unidos se torna uma grande torre de Babel que está respingando no mundo inteiro, e eu concordo muito com o que o Oliver falou, acho extremamente importante. Só que, para mim, assim, o problema não é só eu não me preocupo tanto com o Brasil, se isso vai chegar aqui ou não, mas eu acho que se isso chegar nesse ponto nos Estados Unidos, significa que o mundo estará em apuros num nível jamais visto, porque a estrutura institucional para absorver esse tipo de ruptura, de polarização que os americanos têm, é muito melhor do que todo o resto. Sim, é que nós estamos atrasados. Nós estamos atrasados no problema. Sim. Então, nós começamos agora com um nível de loucura, de polarização política. Mas é muito recente nesse nível. Até então, tá bom, existia o antipetismo, mas não existia o outro lado que representava esse antipetismo. Você só não queria mais o PT, porque você estava cansado daquelas coisas. Agora não. Agora tem. O anti-Bolsonaro. Tem o bolsonarismo. E o bolsonarismo, o Bolsonaro pode ou não ganhar a eleição, mas o espectro político da direita e com as ideias do Bolsonaro não irá embora. Nós teremos representantes no legislativo, parcelas proporcionais da população que estarão sempre lá dentro. E eles trabalham de uma forma muito similar. A operação, né? Eu vivo ali o legislativo, eu vejo a estridência, a paixão, a forma de combate, ela não é suave. Ela não é... Você não tem espaço para construção. Então, eu acho que esse é o perigo dos Estados Unidos. Isso começa com as redes sociais. Assim, só para jogar uma outra ideia aqui, e que eu acho que como que a gente mede isso, uma sociedade ela é composta de 3 elementos. Capital social, que é a capacidade da sociedade de confiar um no outro. As instituições e as histórias em comuns.